temos nem ideia, missionária Milka, quantos lares estão ouvindo, aonde estamos chegando agora com essas emissoras todas interligadas e levando o ID glorioso de Cristo aos 4 cantos do estado. Vamos falar com Deus, vamos através da palavra, porque quando a gente ora, a gente fala com Ele, mas pela palavra a gente escuta Ele falar. Missionária Milka Tavares. Amém, pastor Heraldo Tavares, meu esposo, meu amor. Vamos trazer aquilo que o Senhor determinou para este dia. A Ele a honra, a glória, todo louvor, toda exaltação. A Ele que merece, que é digno de todo o engrandecimento. A Ele que faz, que fez, que é, que há de vir e que sempre será. A palavra de hoje que eu queria trazer para os irmãos está em Romanos, capítulo 13, versículos do 11 ao 14. Romanos, livro do Novo Testamento, para que você possa acompanhar depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, capítulo 13, versículos 11 ao 14, que diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. Exaltado seja aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O tema que escolhi, chamado Já é a Hora, que está escrito em Romanos 13, 11 ao 14, e também tem esse texto ligado sobre a sentença contra do mar. Está em Isaías capítulo 21, versículo 11. É um despertar de um sono. É levantar-se daquilo que você acha que não é emergencial. É para despertar deste sono espiritual, reconhecendo a urgência de tempo e da aproximação da salvação, a volta de Jesus Cristo. Há quem diga que já é cansativo, já não quer mais ouvir sobre a volta de Jesus. Mas sempre que passo pelas portas de uma emissora, sempre que vou ministrar a palavra, o Senhor Jesus Cristo me manda falar sobre a sua volta. E esse despertar do sono, o Senhor está falando com alguém, com um cristão, com alguém que está agora a me ouvir, que está numa letargia espiritual. Ele está ficando com a falta de desejo pela oração, pelo estudo da Bíblia. Ele está com apatia, indiferença às coisas de Deus. Ele está com uma frequência esporádica na igreja. Ele está acomodado, digamos assim, em viver de maneira automática, fria. Ele está ligado ao materialismo, ao foco excessivo dos desejos pessoais. Ele está numa situação de prostração interna, desânimo, uma letargia espiritual. Que a pessoa começa a se sentir que está superficialmente vivendo. Que está vivendo uma mecânica. Está vivendo uma colocação de liturgias, de cultos. De compromissos com a igreja. Mas muitas vezes ele não está percebendo
que ele não está vigilante. Estar em letargia espiritual é perigoso, porque mata aos poucos a chama da fé. Mata aos poucos a chama da fé e já rouba o propósito de estar na presença de Deus. A letargia espiritual é quando alguém está vivendo uma vida de rotina, uma vida mecânica, uma vida de ir para cultos, de ir para a igreja, de frequentar um determinado culto, mas ele não sente mais a presença de Deus. E a consequência da letargia espiritual é levar à morte espiritual. Semelhante ao aviso à igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, que era morna, não servia, ela não tinha fogo. O Senhor está te convidando, dizendo, já é a hora. Hora de despertar, hora de agir, hora de reagir a esse estado de inércia que você se encontra. É hora de reagir e voltar a ter intimidade com Deus. Buscar na oração, no estudo da palavra. Renunciar, abandonar o egoísmo, o materialismo. E estabelecer na sua vida uma consagração. Restabelecer o jejum, buscar a face de Deus. É bem verdade que por aumentar a iniquidade, como diz a palavra, o amor de muitos esfriará. O amor ao próximo tem diminuído. A vigilância tem quase que acabado. A pureza já não existe mais. E há alguém que pense que ele pode ter férias. Quando chega nesse período de férias, quer seja Carnaval, São João, quer seja uma festa mundana, onde ele pode remexer o esqueleto, onde ele pode ter uma liberdade momentânea, onde ele pode tirar férias do evangelho. Ele começa já a se distanciar da igreja já desde janeiro, porque em fevereiro seu coração já está estimado, já está programado para estar nas festas de Momo, está dentro do carnaval. E com isto ele começa já se afastando da Bíblia, se afastando da palavra, se afastando da igreja, porque com isto ele vai ter motivos para ter este momento de férias. Tem gente que sai da vigilância, sai da pureza, sai da vontade de Deus e vai-se embora. Aonde a carne vale, nesse período onde ele pode fazer tudo, ele pode andar por onde ele quer. Ô missionária Milka, a senhora já passou por isso? Sim, cada um de nós. Já tivemos um momento de inércia, um momento onde não estávamos aptos ou vigilantes, um momento onde estávamos no pecado, na falta, estávamos sem fome espiritual, estávamos acomodados, estávamos naquele desânimo, naquele isolamento. Mas a palavra de hoje que lemos fala, já é a hora. O Senhor está convidando a você, a mim, para retomar o compromisso. Voltar a ter compromisso com Ele, para não ficar nessa letargia espiritual. Nesse estado onde a alma, o indivíduo, vive no piloto automático. Ele não quer saber da oração, ele não está nem aí para as coisas da Bíblia, não quer saber das coisas de Deus. Ele quer apenas manter uma aparência, uma normalidade, como se tudo estivesse correto. Ei! Presta atenção, você que está ouvindo agora. Aqui em Romanos 13, capítulo 13, versículos 11 ao 14. É uma exortação a nós cristãos a sairmos do sono espiritual. Reconhecer a urgência que deve ter com o tempo da proximidade, da salvação, da volta de Cristo. E é bem verdade que você que está ouvindo está dizendo, mas Paulo, quando instruiu aquelas obras, para alguém deixar as obras do mundo, as trevas, a imoralidade, a contenda, viver dignamente, revestindo do Senhor, satisfazendo a Deus, não os desejos da carne, era para aquele povo daquela época, não era para nós. Ah, isso já é passado, hoje já é outro tempo. Ontem eu estava sentada, Deus me deu uma introdução de uma canção que eu acredito que será linda. E o Senhor me mostrara algumas coisas interessantes
que existem as redes que a palavra fala. Como é que você foi largar a rede? Como é que você foi deixar a rede de lado? Parar de fazer, de pregar o evangelho, parar de ter aquele ânimo, aquela alegria de fazer a obra de Deus. Mas aí você largou as redes que faz você trabalhar, está fora do automático, está ligado com os céus, está na vontade de Deus. Largou a rede da salvação, largou o chamado do ID, largou o compromisso, mas se apegou nas redes. Nas redes sociais que tem afastado muito cristão. Nas redes sociais que tem tirado você daquilo que é evangelho. Nas redes sociais que tem te ensinado a estar em casa e não mais a igreja. Nas redes sociais que tem te colocado numa rede de amizade que te afasta de Deus. Nas redes sociais que te tira da consagração. Você não quer mais consagrar a sua vida. Você não quer mais consagrar o seu estado enquanto estiver aqui. Você não quer consagrar a sua família. Você não quer consagrar os seus utensílios. Você não quer consagrar os seus filhos. Você não quer consagrar a sua família. Porque para isso é necessário você sair do automático, sair do sono, sair dessa situação de comodismo e estar debaixo da potente mão de Deus. Não tolerar o pecado. Não tolerar os convites que o mundo lhe traz para você entrar nas redes, para você estar no automático, para você estar ali se achando um cristão, porque vez ou outras você está transmitindo uma mensagem via redes sociais. Eu estou inclusive fazendo agora, eu estou transmitindo a palavra através do meu Instagram. Às vezes você acha que só isso vai manter a tua salvação. Não, irmãos. Há um perigo eminente. Quando eu penso que a rede que eu tenho compromisso não é mais ir pregar o evangelho nem fazer a obra. A rede que eu tenho compromisso é apenas estar assistindo, vendo, ouvindo e não sou participante. Talvez você está me ouvindo agora e tem sido perseguido. Tem sido amaldiçoado. Aqui em Romanos 12, capítulo 12, versículo 14, diz: abençoai aos que vos perseguem e abençoai os que, e não amaldiçoeis. Talvez alguém tenha se levantado contra ti. Talvez alguém não tenha aceitado a tua vigilância. Talvez alguém não tenha entendido que o teu chamado é diferente. Eu vou repetir. Quase que sempre, quando venho para um programa de rádio, quando vou ministrar a palavra, quando passo pela porta de uma emissora, o Senhor Jesus diz: diga que eu estou voltando. O tempo é chegado, irmãos. A palavra que li em Romanos capítulo 13, versículos 11 ao 14, diz que Dumá é outro nome de Edom, território dos descendentes de Esaú. Seir, o monte principal de Edom, se localizava em uma serra central com o mesmo nome. Seir era o lugar onde era levado o povo cativo para ser morto ali naquele lugar. Mas a palavra que lemos fala: a que horas? A noite, naquele tempo, se dividia em vigílias de 3 em 3 horas cada, ou em 18 horas, ou em 6 horas da manhã seguinte. O texto em Romanos, quando fala no versículo 11, 12, 13, 14, o 11 diz: já é hora. O 12 diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. O 12. O 13 diz: andemos dignamente como em pleno dia. E o 14 diz: revestivos do Senhor. Com a graça e a bênção de Deus. O Senhor está dizendo para mim, para você agora que está ouvindo: a que hora estamos da noite? Já é hora. A hora não vai chegar, ela já chegou. Mas que hora já chegou? Já chegou a hora da batalha. Já chegou a hora das oportunidades. Já chegou a hora da ação. E o Senhor está convidando a mim e a você, porque a palavra em Apocalipse 12, 12 diz: por isto, festejai os céus, e vós os que habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheios de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, um dia desse pregamos sobre os demônios que pediram autorização para entrar nos porcos.
A Bíblia diz que os demônios disseram: por que tu chegasse agora? Não é a tua hora. Eles estavam lembrando que Jesus só poderia aparecer no dia da sua volta. Mas ei, presta atenção. Hoje é sexta-feira 13, mês de fevereiro, antecede o carnaval, chamado sexta-feira do carnaval. Há dias separados para essa festa de Momo, são 8 dias ininterruptos seguidos. Vai chegar a quinta-feira da próxima semana e ainda tem festa. As cidades que começaram a se programar um mês atrás. Tem cidades que começou há 15 dias atrás. Tem outras que já passou, mas foram um mês. Presta atenção, há uma preparação para as coisas da terra. Há uma preparação para as coisas que traz morte. Há uma preparação para as coisas do mundo. Há uma preparação, vou preparar minha mala, vou me organizar, porque eu vou viajar de carnaval. Mas tem algo que eu quero deixar enfatizar agora nesta hora. Já é hora. A hora da batalha é chegar. Martinho Lutero estava falando sobre a fúria pertinaz que persegue Satanás, pois ele é astuto, muito sagaz. Igual a ele não há na terra. O diabo se levanta para matar, roubar e destruir. E sem cessar, vigia a todo instante o inimigo para atacar sem parar. A palavra diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E o que diz Pedro? Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão está tentando. Ele vem como leão, porque o leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá. Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ei, presta atenção, tua guerra não é contra o irmão fulano de tal que está no coral contigo. A tua guerra não é contra a irmã que está na comissão contigo. A tua guerra não é contra a ovelha que tu és pastor desta igreja. A tua guerra não é contra alguém que é teu patrão na terra e é teu patrão na igreja. Ei, presta atenção, a tua guerra é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso que se levantou com forças espirituais para destruir a igreja. Ei, já é hora. Aleluia, já é hora. Aleluia. Jesus, o que fez Jesus em João capítulo 14, 30? Já não falarei convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. O que será que diz João sobre ser a hora? 1 João capítulo 5, 19. Diz: sabemos que todos somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo está vivo, ele está ativo no planeta Terra. O diabo está em alta. Aleluia. Tem um senhor chamado Paulo Coelho, que é um fenômeno na venda de livros. 5 milhões de exemplos em 10 anos. Seus livros foram traduzidos para 25 línguas em 56 países. Mônica Bonfiglio, paulista, de 31 anos, envolvidas com angiologia, tarô, numerologia, cura prânica, búzios, regressão de memória e outras coisas. Também escreveu um sucesso editorial, o seu livro A Magia dos Anjos Cabalísticos. Já está até na 34ª edição. O inimigo tem trabalhado nesses dias, procurando afastar as pessoas de Deus. É hora da batalha. Na política, irmão, não vemos homens lutando pelos homens para cuidar dos pobres, dos pequeninos, não. Vemos homens lutando para ter o seu próprio benefício. Vemos homens grandiosos tirando do pobre para dar o que mais tem dinheiro. Ele começa a criar impostos, criar situações para que seja impossível o pobre sobreviver com um salário mínimo.
O salário aumenta R$10, o gás aumenta 20. O salário aumenta R$5, a passagem aumenta 50 centavos. Que dá uma diferença enorme para quem ganha salário mínimo. O mundo jaz no maligno. O diabo não está interessado em você ter paz aqui na terra. Pelo contrário, ele quer você desesperado. O inimigo está trabalhando nesses dias, tentando afastar as pessoas de Deus. É hora de batalha. Já é hora de você despertar. Já chegou a hora de muitas oportunidades. São portas abertas por todo mundo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses de ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Está em João capítulo 4, versículo 35. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede, mas de ouvir a palavra do Senhor. Em Amós capítulo 8, versículo 11. À medida que o pecado cresce, o inimigo trabalha, a graça de Deus se manifesta. É por isso que estamos, aleluia, vivendo um tempo auspicioso, um tempo de colheita. O Espírito Santo está soprando, os muros estão caindo, aleluia. O que aconteceu com a poderosa União Soviética, com a Romênia, com a Albânia, com a China, na velha Europa está acontecendo uma visitação de Deus. Na América Latina, da mesma forma, a autoridade dos povos e da cultura árabe se informam que há grandes rachaduras no islamismo. Isso significa que há possibilidade também desses povos serem alcançados no Evangelho de Cristo. É possível que em toda a história nunca houve um tempo tão propício, tão favorável para a pregação do Evangelho. Missões, evangelização, hoje são os temas que queimam no coração do homem. Mas, sabe o que é que acontece? Eu não sou vigilante, eu não quero saber. Eu estou numa letargia espiritual, eu estou esfriando, eu estou num sono que não me deixa enxergar que Jesus está voltando. Ah, eu já ouvi isso tanto. Ah, missionária Milka, tu já pregou isso a semana passada, o pastor Heraldo prega a semana toda. E que adianta? Eu já ouvi tanto essas mensagens, não vejo é nada. Chegou a hora da oração, chegou a hora da ação, meu filho. Chegou a hora de você entender que a oportunidade é esta. Tem gente que está me ouvindo agora, mas já é defunto. Como é que é isso, missionária Milka? Porque ele já se preparou para ir para o carnaval, para ir para o galo, para ir-se embora, se divertir nas festas onde a carne vale. E sabe o que vai acontecer? Ele vai, mas ele não volta. É um defunto que está me ouvindo. Se ele não atentar à palavra de Deus, se ele não se arrepender, se ele não desistir dos seus maus caminhos, se ele não parar com a prática pecaminosa, se ele não deixar de ir para o convite do momo, se ele não deixar esta prática do mal, talvez ele não volte. A missionária, eu pedi oração ao pastor. Eu pedi oração na igreja, eu ungi a roupa do meu filho. Eu ungi o abadá dele, o sapato dele, o chapéu dele. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele não vai rasgar a roupa do camarada, ele não vai rasgar o tênis, ele não vai rasgar chapéu. Ele não vai dar uma tapa na caixa dos peitos que ele leva no meio de uma multidão dessa. Jesus, ele vai simplesmente, bater. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Presta atenção, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu entendo que quem ouve a batida tem oportunidade. Jeová está falando com alguém que está dentro do carro. Ele é de aplicativo. Tem um que é motorista de ônibus. Tem um que está parado no seu momento de intervalo. Porque ele já rodou um tempo grande. Ele parou no intervalo e sintonizou a rádio por acaso. Presta atenção. Os campos estão brancos para a ceifa. Diante das portas abertas. Nesta hora de fome de Deus. Não há mais tempo a perder. Não podemos postergar, adiar, protelar. O tempo de Deus é hoje. Agora, as escrituras estão se cumprindo. Logo o Senhor virá. Já vai alta noite e o dia está chegando. Convém que façamos as obras do Pai enquanto é dia. Logo virá a noite.
Aleluia, é hora de trabalhar. Não podemos ficar indiferentes. A palavra do mestre para mim e para você é ide. Assim como ele disse para o Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também vos enviei ao mundo. Ah, missionária Milka, porque a senhora está insistindo, irmãos? Nos tempos de Noé também foi assim. Noé falava de uma grande tempestade, de uma grande chuva, de uma grande destruição. E o tiveram como louco, pois ele estava criando um transporte que na época não era conhecido. Ele estava criando uma arca, ele estava medindo madeira, trabalhando, vamos dizer na linguagem popular, feito um condenado para salvar os condenados. Mas os condenados não aceitaram, não quiseram. Mas na hora que a arca foi lacrada, fechada por ele por dentro, Jeová disse: eu vou lacrar por fora, porque ele vai se atemorizar e vai abrir a porta, vai entrar água e vai matar todo mundo. Os que Jesus queria salvar, não ia poder salvar, porque o que Deus queria salvar, não ia salvar, porque ele ia ceder para abrir aos clamores. Presta atenção. O Senhor está falando com você. Quando Jesus disse: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não somos meros espectadores de só ouvir, de só estar assistindo, de só estar indo. Não. Nós somos chamados para ver coisas, para fazê-las acontecer. Somos protagonistas da história. E é hora de ação, irmãos. É hora de se levantar. A hora é chegada. O céu, o Senhor, ele não vai ter tolerância com o pecado. Apesar de a palavra nos incentivar a ser tolerantes com os mais fracos da fé, a ajudá-los a chegar a algum lugar, mas o céu não tolera pecado. Lá dentro não vai haver pecado, não vai haver dissensões, não vai haver bebedice, não vai haver prostituição, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais guerra. E é claro, chegou a hora de agir. E você está me ouvindo agora. Você está chorando agora, porque você se preparou. Veja bem que quando a gente vai ter uma entrevista de emprego, a gente coloca a melhor roupa, o melhor perfume, a gente se organiza e vai-se embora para aquele encontro de entrevista de emprego. Quando a gente vai viajar, por exemplo, nesse período de feriado, para um lugar que não agrada a Deus, nós nos preparamos, separamos as roupas, as meias, o remédio que vamos usar, separamos até os utensílios. Nós preparamos tudo para ir para uma festa. E como está a tua preparação para a chegada do Filho do Homem? Jesus está voltando. E está dizendo, prepara-te. Quando muitas vezes o som está alto, quando muitas vezes você está ouvindo a voz dizendo: volta para o teu lugar. Quando muitas vezes você não quer ouvir mais a palavra de Deus, porque causa comichão nos ouvidos e dá vontade de desligar o rádio, mudar a estação, que nada, eu vou mudar aqui para um negócio de alegria, eu quero lá saber de morte. Eu estou te falando de vida eterna, eu estou te falando de salvação, eu estou te falando que existe vida após a morte, eu estou te falando que tem algo preparado para você, para mim, para a igreja, para a noiva do Cordeiro. E o inimigo não está brincando de ser diabo. Não. O inimigo tem trabalhado todos os dias procurando afastar você de Deus. É hora de batalha, é hora de guerra. E a sede do inimigo é te tirar da presença do Altíssimo. Ah, tem gente que está se preparando, olha, desde o ano passado já junta dinheiro. Já pagou um resort, já pagou uma casa de praia. Ele já se preparou todo, tem mais de 10 pessoas no mesmo lugar para ir. Ah, será que você vai voltar? Será que você vai ter outra oportunidade? Será que você vai perder esta oportunidade?
As frases que nós ouvimos da boca de alguém quase sempre é esta, irmão. Se eu soubesse, não teria agido assim. Se eu soubesse, não teria partido para este algo. O BG está alto. Se eu soubesse, eu não teria agido deste algo. Desse jeito. Quando alguém passa por uma situação de acidente, de uma prisão, ou até de perto da morte, ele começa a entender que não deveria ter feito. Então eu vou te dizer bem claro, já é a hora de você tomar atitude. Eu lembro muitas mensagens quando nós pregamos, alguém dizendo, não é ainda a hora. Irmão, é a oportunidade que Jeová está te dando. Mas missionária Milka, eu não me organizei para o carnaval, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu também quero falar com você que já é a hora de você sair deste sono espiritual. De sair desse comodismo, de estar deitado, de não querer mais pegar a palavra. De porque alguém disse algo, você colocou no coração e disse, eu estou magoado. Tira essa mágoa agora. Toma atitude de retorno. Vai para o teu lugar de origem. Vai para a comissão. Vai pregar o evangelho. Vai sair ao campo. Os campos estão brancos e são poucos os ceifeiros. Cadê você? A missionária, mas essa palavra também é para crente? É. Já é a hora. Jesus está voltando. Presta atenção, viu, crente? Você que se diz crente. Está vivendo uma vida automática. Está vivendo uma vida estática. Uma vida com a consagração do ano passado. Nunca mais jejuou, nunca mais desceu para a olaria. Nunca mais foi falar com Jeová no vale. Nunca mais conversou com ele. Está vivendo de um azeite que está em escassez. Está vivendo de um vinho novo no odre velho. Está vivendo de uma vida de engano próprio. Você está se enganando. Ah, eu não vou mais para a comissão, não. Nem vou mais para aquela igreja, não. Porque a irmã fulana não gosta de mim. Problema da irmã fulana. Chega lá, pede perdão a ela. Libera perdão e vai-te embora cultuar para Jesus. Ah, eu não consigo mais ir para aquela igreja, nada. A dirigente nem gosta de mim, deixa a dirigente para lá. Vai lá, pede perdão a ela e começa a cultuar de novo. Ah, missionária Milka, a senhora não sabe não, eu era obreira e o pastor me desprezou. Eu vou pedir perdão. Me desprezou, me jogou fora e eu vou lá para aquela igreja, vou nada. Eu pedi perdão. Ei, presta atenção. A igreja não é do pastor. A igreja é de Jeová e ele cuida de ti e do pastor. Vai lá pedir perdão. Tem uma conversa sincera. Esclareça os fatos. Porque já é a hora. Se Jesus voltar agora, tu não quer ir? Se Jesus não aceita, se Deus não aceita uma oferta no altar, sem tu tá bem com teu irmão, imagina subir lá pra glória. Só se for glória de Goitá. Vai pra canto nenhum. Mas o Senhor está te dizendo neste dia, já é a hora. Cuidado com essas preparações do mundo. Cuidado com esta vontade aí de estar no meio da bagunça. Cuidado com essa vontade das bebezices. Cuidado com essa vontade das coisas erradas. Cuidado com essa insolência, esse sono, essa letargia espiritual. Esta vontade de estar afastado daquilo que é de Deus. Desperte deste sono agora. Levante-se, reconheça. Saiba da urgência do tempo. Veja a sua conduta como é que está? Será que ela está com a conduta digna? Ou será que está nas orgias, nas bebedices, na imprudência, nas dissoluções, nas contendas, nos ciúmes, na imoralidade? Será que você está bem? Ou será que você está de qualquer jeito? Presta atenção. O que lemos fala da sentença do julgamento de Edom. Nação vizinha de Israel, situada em Seir. A noite simboliza tempos de dificuldades, trevas, perigo. O guardião que a Bíblia ressalta representa o profeta, a voz de Deus, que dá a resposta direta, porém misteriosa. A mensagem que lemos
está mostrando uma fase difícil, mas que terá alívio. Terá outra noite, terá outra realidade, terá outra vida, terá outra situação. Mas é necessário que eu e você busque a Deus incessantemente, continuadamente, sem desanimar, sem estar preso por este sono. Essa falta de desejo pela oração e estudar a Bíblia ou fazer a vontade de Deus é a letargia espiritual. Repito, já é a hora de despertar. Essa frequência esporádica na igreja, essa vontade de não estar nunca, de ir uma vez e passar 6, 7 meses sem pisar lá, é letargia espiritual. Esse materialismo, o foco excessivo em coisas pessoais, em uma chave de um carro, em uma chave de um apartamento, em uma chave de uma moto, em uma chave de em uma assinatura de um terreno, em uma loja. É errado, irmão meu, que eu tenho alguma coisa. Não é errado, mas isso aí não pode ser o teu foco. Não deve ser excessivo. Você deve desejar, claro, ter algum padrão de vida. Mas isso aí não é tudo. Você precisa entender que essa prostração interna que está chegando na tua vida está te deixando desanimado. Está te deixando longe das coisas de Deus. Presta atenção aqui o que eu vou te dizer agora. Para de viver superficialmente. Para de viver nesta vida mecânica. Para de ficar sem estar na vigília. Para de estar, aleluia, esfriando na fé. Porque esta falta de vigília vai fazer com que a tua chama da fé, o teu propósito seja apagado e você seja morto espiritualmente. Desperte, haja. Levante-se desse estado de inércia. Levante-se desse seu comodismo. Venha ter uma intimidade com Deus. Venha começar a orar novamente, a estudar a palavra. Renunciar, abandonar esse egoísmo, esse materialismo. Venha se consagrar, estabelecer um jejum, uma consagração, conversar com Deus. O Senhor está te convidando para um ato novo. Um ato de vigilância, de oração, combater a preguiça espiritual. Por meio de uma disciplina de estar sempre querendo ouvir o que Deus quer falar para cada dia. Renove a sua mente através das coisas de Deus e não pelo padrão deste mundo. Busque a graça, reconhecendo a força, a graça que vem de Deus, não do teu esforço. Toma atitude, obedeça. Saia de um modo inoperante para estar operante, indo, pregando o evangelho. Se envolva na obra de Deus. No compromisso com o propósito que é chegar aos céus. Faça uma reconexão, uma pequena mudança. Aumenta o tempo aí da tua devocional. Pode iniciar essa cura espiritual que você está precisando. Não fique acomodado nesta vida monótona, vivendo no piloto automático. Deus está te convidando e está dizendo, já é a hora, meu filho está voltando. Eu quero te convidar a não tolerar o pecado, a não estimar ele, a não achar que é comum, que todo mundo faz porque eu não posso fazer. Lembra da igreja em Laodiceia? Lá em Apocalipse 3:15 e 16, ela foi repreendida por ser nem quente nem fria. Ela era morna. E a Bíblia diz que o morno o Senhor vomitará. Ele dirá, apartai-vos de mim. São pessoas que, como falei, está na igreja direto, quando chega tempo de festa mundana, ele esfria. Ele fica morno, ele fica um pé dentro e um pé fora. Ele quer fazer como ele quer agir como ele quer. Ele se prepara para tudo. Tudo que o mundo oferece, mas para o que o Senhor oferece, ele não se prepara. Já é a hora. Volte a ter fome espiritual pelas coisas de Deus. Volte a ter vontade de estar na presença de Deus. Volte a querer sair desta situação de sonolência espiritual, desta letargia
que a Bíblia relata como sintoma principal a falta de fome espiritual, a falta de fome de ler a palavra, a falta de fome de atender à vontade de Deus. Já é a hora. Você disse, quando chegar a hora, eu vou. Quando Deus me tocar, eu vou. Quando Jesus me disser, eu vou. Jeová está falando contigo. E está te dizendo, chegou a hora. Venha-se embora. Chegou a hora. Venha ser cheio do Espírito Santo. Chegou a hora. Venha ser movido pelo Espírito Santo. Chegou a hora. Venha estar na força do Espírito Santo. Já é a hora. Venha-se embora. Diante desses desafios, o Senhor quer fazer algo grande na sua vida. Levante-se. Venha ser a nova geração que quer adorar a Deus. Que quer estar dentro da vontade de Deus, fazendo o que o Espírito Santo manda. Venha-se embora. Venha. Está cheio da palavra, da virtude, do óleo, da unção de Deus. Essas coisas passageiras, o carnaval vai passar. Esse é o de 2026. Mas será que você volta? O carnaval vai passar. Mas será que você vai ter tempo de ouvir de novo o conselho da sua mãe? O carnaval vai passar, mas será que vai ter tempo de você ouvir de novo o conselho da sua esposa, do seu esposo? Já é a hora. Submeta-se à autoridade de Deus. Submeta a autoridade do Senhor Deus que é imposta sobre a tua vida. Ele está te convidando à vigilância, à pureza, à mudança desse estado de sono para uma novidade de vida. E eu quero concluir minhas palavras dizendo assim: não perca tempo. Diga assim comigo hoje: já é a hora de eu voltar para Jesus, sair deste sono espiritual. Diga agora: já é hora de eu voltar para os braços de meu Pai. Eu quero voltar para Jesus. Diga: já é hora, eu me arrependo. Eu quero voltar para a presença do Deus vivo. Venha-se embora agora, em nome do Senhor Jesus. O telefone é 98555-0903.